Vamos hoje iniciar os nossos trabalhos, a nossa aula, tratando da ação de demarcação de terras. A ação de demarcação de terras ela vem junto com a ação de divisão e trata de terras particulares que encontra-se exposto ali no artigo 569 a 573 em suas disposições gerais. Se vocês observarem o capítulo 4, ele trata da ação de divisão e da demarcação de terras particulares, quando o correto deveria ser ação de demarcação e divisão de terras, porque para dividir, eu necessito da demarcação, ou seja, para a demarcação não existe a necessidade da divisão. Já para a divisão, eu necessito, obviamente, da demarcação. São ações distintas, mas que podem ser acumuladas. E assim, o nosso trabalho inicial, a nossa aula de hoje, ou na nossa aula de hoje, vamos tratar especificamente da ação de demarcação de terras e posteriormente em aula específica da ação de divisão de terras. Como noção geral ou noções gerais, até para que vocês possam entender um pouquinho melhor, essa figura jurídica ela vem disposta lá no artigo 569 a 573 do nosso CPC. Como eu já disse, são ações distintas, porém acumuláveis, só que quando elas forem acumuladas, primeiro se faz a demarcação para posteriormente se realizar a divisão. Também há que se destacar aqui logo de início que o nosso Código de Processo Civil em vigor, ele possibilita lá no artigo 571 a realização tanto da divisão quanto da demarcação de terras por escritura pública, exigindo apenas e tão somente que todos os interessados nessa operação sejam capazes e que estejam de acordo com o plano de demarcação ou com o plano de demarcação e divisão quando essas ações forem acumuladas. Nesses casos, há a dispensa da prova pericial, mas exige que o imóvel seja georreferenciado, ou seja, que as suas áreas, estejam devidamente com os pontos limítrofes exatos e corretos. Assim, a partir desse momento, vamos então tratar especificamente da ação de demarcação de terras, que tem por objetivo, que tem por finalidade cessar a confusão existente na linha demarcanda entre imóveis confinantes. Ou seja, o objetivo da demarcação é colocar, fazer com que o réu, quer dizer, a parte contrária, diga exatamente até onde vai a linha limítrofe do seu imóvel e que venha a aviventar, que venha a indicar onde é que encontram-se os marcos divisórios que até ali estão incertos e um pouco confusos. O objetivo é justamente esse, é regular a situação na linha limítrofe de imóveis confinantes. O interesse jurídico é
a existência de dois ou mais imóveis confrontantes e que fique demonstrado que não existe entre eles uma linha certa e definida, ou seja, seja aquela linha que realmente tenha dúvidas, né? Mais adiante eu vou falar da classificação, mas nós vamos ver que a demarcação ela tem algumas nuances que vão estabelecer justamente a regrinha do tamanho da demarcação que eu quero justamente realizar. O interesse jurídico para a ação é justamente esse. Eu vou tentar desmembrar da melhor maneira possível e de uma forma mais objetiva. É a existência de dois ou mais imóveis confrontantes e a inexistência de limites certos entre eles. A legitimidade ativa é sempre do proprietário, seja ele único ou coproprietário, ou seja, quando eu tiver uma pluralidade de pessoas no polo ativo em condomínio. Então, nesses casos, qualquer condômino ele possui a legitimidade para a ação. Nessa hipótese, os demais serão intimados para querendo intervir no processo. Essa intervenção é aquela que vocês estudaram no Direito Processual Civil 1, que é assistência litisconsorcial. Então, eles serão tratados aqui como assistentes litisconsorciais. No polo passivo, todos os confinantes da linha demarcanda. Como eu falei, classificação, né, é importante, porque a demarcação ela pode ser total ou parcial. A demarcação total é aquela que abrange todo o imóvel, ou seja, todas as linhas que circundam o imóvel estão incertas, estão confusas. E aí, nessa condição, todos os confrontantes com o referido imóvel deverão ser citados. Já a demarcação parcial, que é a mais comum, é a que mais nós temos, é aquela que atinge apenas parte do imóvel. E em tais condições, serão citados apenas os confrontantes da linha demarcanda cuja confusão procura o autor solucionar, ou seja, aquele lado do imóvel onde eu quero realmente definir de uma forma clara e precisa por onde passa a minha linha demarcanda. A competência é sempre para a ação demarcatória a da situação do imóvel, e quando esse imóvel ele estiver situado em mais de um município ou mais de um estado, qualquer um deles é competente para o ajuizamento da ação. A petição inicial ela deve atender os requisitos comuns lá do artigo 319, que são comuns para qualquer petição, né, do 319 do CPC. Só que eu gostaria de observar que aqui exige aquelas determinações contidas lá no artigo 574, ainda do CPC, em especial que quando se referencia à indicação do imóvel pela sua situação e denominação, realizando uma descrição a mais aproximada possível dos limites que pretende constituir, aviventar ou renovar os marcos divisórios já existentes ou novos que serão colocados, né?
Os documentos indispensáveis de que trata lá o artigo 319 do nosso ordenamento jurídico também aqui merecem uma atenção especial, porque eles vêm de uma forma clara e bem precisa ratificados no artigo 574, também do CPC, que para o pedido reivindicatório são fundamentais. São eles: os títulos de propriedade ou de outro direito sobre o imóvel. Então vamos lá, uma escritura, um usufruto ou algo que o valha. B, ou segundo, a planta e memorial descritivo com nomeação dos proprietários da linha demarcanda. Alguém há de perguntar, bom, se na linha demarcanda não se tiver proprietário, o possuidor, ele pode ser nominado? Pode. Ele vem e aparece e apresenta a sua condição de possuidor, a prova que ou indica o proprietário em outras condições para que ele venha e exerça o seu direito de defesa. O valor da causa ele deve obedecer à regra estabelecida no inciso 4 do artigo 292 do CPC, ou seja, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido. Okay? Gostaria de lembrar que na demarcação, por incrível que pareça, não se existe, não se preocupa tecnicamente com esbulho ou aturbação, e sim com a incerteza da linha demarcanda, ou seja, por onde esse traço realmente passa. Mas é comum, tá, aparecer na demarcação que existe realmente molestamento, ou por turbação ou por esbulho. Geralmente se usa a figurinha da demarcação para se evitar acusar alguém da prática de molestamento. Mas, pelo menos nos casos em que eu tenho atuado, é público e notório a existência da figurinha do esbulho e da turbação. Só para que vocês tenham uma ideia. A citação na ação demarcatória ela pode ser realizada pelos Correios, conforme norma expressa lá no artigo 576, caput do CPC, observado o disposto no artigo 247, incisos 2 a 5, né, do mesmo Estatuto Processual. Normalmente, em razão de dificuldade com relação ao endereço, coisa que o valha, e aí eu vou, com base nas experiências próprias, eu sempre faço o requerimento que a citação ocorra através de mandado. É uma forma mais segura e precisa mais rápida de se conseguir realizar a citação. A citação pelo correio ela é um pouquinho problemática para esses casos. A publicação de edital, né, nos termos ali do parágrafo único do artigo 576 e 2593 ambos do CPC, ela é necessária, digamos que até obrigatória,
para provocar a participação de interessados incertos ou desconhecidos. Muito embora, na maioria das vezes, trate-se de uma mera formalidade, uma vez que na demarcação não se justifica, né? Porque os confrontantes, de uma maneira geral, eles são conhecidos. Tanto que no momento em que eu apresento a minha planta bonitinho, que é um documento obrigatório, e faço essa descrição, esse memorial descritivo do imóvel, eu já sou, tecnicamente, eu já tenho que colocar na inicial e na planta quem são os confrontantes, ou quem são os confinantes, em especial aquele que eu vou, né, que eu estou exigindo ou requerendo dele que venha indicar até onde vai ser o imóvel, que venha avidentar os marcos divisórios existentes ou coisa que o valha. A contestação, o prazo para a sua apresentação, querendo pelo réu, é de 15 dias. E se no polo passivo for composto por uma pluralidade de réus, esse prazo, o artigo 54, ele é bem específico, esse prazo será comum. Né? A defesa do réu, ela poderá ser a mais ampla possível, mas é aquilo que eu costumo sempre observar e falar para vocês, né? Ela deve sempre se focar naquilo que a inicial está requerendo. Numa demarcação, o que eu poderia dizer, o que eu poderia argumentar na defesa do réu? Bom, que a demarcação é desnecessária, por exemplo, já que o imóvel é devidamente demarcado, que não existe qualquer confusão na linha demarcanda, que inclusive passou pelo crivo de uma medição atualizada pelo um expert, um agrimensor, por exemplo, que tem inclusive uma planta atualizada do imóvel, está ali. Poderia-se ainda impugnar a legitimidade do autor. E outro dado muito importante que poderia ser questionado é a legitimidade do título de propriedade que ele apresenta. Seriam alguns exemplos que me vêm aqui à cabeça e em condições de demonstrar para vocês. A natureza jurídica da ação demarcatória é dúplice. Na maioria das ações do procedimento especial, nós temos essa característica. E aqui, mais uma vez, embora não seja uma ação possessória, ela também tem essa natureza jurídica. Porque uma vez reconhecida a necessidade de demarcar, o juiz nomeia experts para que realizem a medição da linha demarcanda, conforme requerido na petição inicial, mas, acima de tudo, apurado lá dentro do laudo que eles vierem a elaborar. A perícia que é fundamental dentro da ação demarcatória, ela será realizada por um ou mais peritos. A quantidade de peritos, ela está intimamente ligada à complexidade da medição. Então, o juiz justamente pela
por essa complexidade. Esses peritos devem, é óbvio, ter conhecimento técnico ou científico e serão escolhidos dentre aqueles que se encontrem legalmente habilitados, quer seja junto ao seu órgão de classe ou ainda junto ao Poder Judiciário. É um trabalho minucioso, de plano de pronto, o início dos trabalhos, no início dos trabalhos, o senhor perito ele designa uma reunião entre as partes, os assistentes técnicos e os advogados para elaborar a forma e início desses trabalhos. Normalmente, o código anterior ele determinava sempre que se instaurasse uma audiência prévia para a instauração de perícia ou da perícia. Pelo código atual, o que se percebe é que existe a necessidade de celeridade processual, então o juiz já nomeia os peritos, dá orientação de como ele quer que se faça e prazo para que a perícia seja elaborada. E o perito, com base nessa situação, se ele necessitar de mais prazo, ele faz um requerimento e já convoca todos e comunica ao juízo que no dia e hora por ele designados, justamente no local onde devem ser iniciados os trabalhos, para reunião e verificação de todos os pontos até a emissão de um laudo final. Lembrando que todo esse trabalho, as regras da perícia, elas estão lá no artigo 583 a 586, mas todo o trabalho ele deve ser devidamente registrado em cadernetas de operação de campo. É tipo um diário, né? A cada momento, desde o início, a cada ponto, a cada medição realizada, essa caderneta de operação de campo ela será alimentada, porque com base nela é que o laudo final será elaborado, será emitido e depois submetido às partes para impugnação ou homologação. Então, se o perito encontrar uma planta rara, um animal assim assado, uma ave, ele vai anotar ali. A caderneta de campo é um documento realmente muito importante e depois ele vai compor, vai ser anexado ao processo. Não é apenas uma previsão legal, é um documento, digamos, vital na vida da demarcação. É importante ainda se destacar aqui que a perícia ela tem por finalidade o levantamento da linha demarcanda. Porém, pode-se concluir que após a demarcação já realizada, caso o juiz se concordar com o parecer, ele pode, não há problema nenhum, tá? Julgar em procedente pedido. Se ele achar que está na hora que, embora eu esteja levantando, mas meu parecer que a demarcação já foi realizada, né? Já está certinha, já está em ordem, que não precisa seguir com outros ditames, com outras colocações, o juiz pode atender o parecer dos peritos e julgar em procedente pedido. Então, veja, a perícia é fundamental para isso. Ela não é só para traçar não é só para realizar um novo traçado. Ela pode simplesmente verificar o que eu fiz aqui, o que eu vi aqui já estava feito. Não precisa de mais nada aqui nessa situação, ou nessa linha. Então, só para confirmar e destacar, né?
Se a perícia, embora ela tenha por finalidade o levantamento da linha demarcanda, mas se ela concluir que essa demarcação já está realizada, que ela está em ordem, que não necessita ser modificada, e se o juiz concordar com esse parecer dos peritos, ele julgará improcedente o pedido. A sentença de procedência deverá obrigatoriamente indicar o traçado da linha demarcanda, norma contida lá no artigo 581 do CPC, porque se assim não o fizer, essa sentença ela realmente não estará dentro dos preceitos legais em ordem. Então ela sofre o vício da ineficácia, né? Então temos que a sentença aqui ela tem que tomar o cuidado. Não basta julgar procedente, improcedente, pedido ou coisa que o valha. Ela deve determinar bonitinho, a sentença um pouquinho mais rebuscada, o traçado da linha demarcanda. E isso é norma implícita lá no artigo 581. Senão, ela será evada de completa ineficácia. O recurso para a sentença o recurso cabível é apelação, e a fase executória ela já também já toma digamos um caminho muito importante, tá? Porque vejam, transitado em julgado, a sentença que julgou procedente a demarcação, aí começam o início dos trabalhos pelos peritos para a execução das determinações contidas na sentença. Qual seja, vão ser colocados marcos divisórios, vão se aviventar aqueles já existentes. Aviventar é trazer à tona, é clarear, deixar bem definido aqueles que já existem. Enfim, vão praticar todos os atos para que o objeto do pedido, pedido inicial, e determinados na sentença sejam concluídos de maneira satisfatória. Então, a fase de cumprimento é fundamental. É a hora que os senhores peritos retornam e vão dizer, é aqui que nós vamos colocar e definir e deixar agora para cada um dos confrontantes bem claro até onde vai o limite do seu imóvel. Concluídos esses trabalhos e verificando ser desnecessário qualquer reparo, o juiz vai mandar lavrar o que se chama auto de demarcação, que será assinado por ele, magistrado, e pelos peritos. É regrinha que está lá no artigo 586 e seu parágrafo único. A homologação da demarcação ela é realizada por sentença. E embora se fale em homologação da demarcação ou sentença homologatória, a natureza jurídica é declaratória, tá? Prestem bem atenção. A demarcação ela é homologada por sentença, mas a natureza jurídica é declaratória,
pois se limita a afirmar que a linha demarcanda foi traçada nos termos determinados. E contra essa sentença homologatória também cabe recurso. O recurso cabível é o de apelação.